Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre as médias do Enem. Na realidade, nós estamos dando seguimento às aulas daqueles conteúdos que mais caíram nos últimos 5 anos, tá? Então essa aulinha vai ser muito importante para quem vai fazer essa prova do Enem. E não esqueçam que aqui abaixo desse vídeo nós vamos deixar os links das aulas e dos exercícios de cada aula daqueles conteúdos importantíssimos, tá? Então, gente, nós estamos trabalhando só com conteúdos bombásticos que caíram percentuais gigantescos na prova do Enem. Então, obviamente, a gente tem que deixar aqui um materialzinho para vocês baixarem, tá? Ou para fazer mesmo diretamente lá nessa página onde eu vou encaminhar vocês. É um link que tem listas de exercícios. É só acessar ali e fazer. Não tem que baixar, não tem que fazer inscrição, não tem que fazer nada, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. A ideia aqui é vocês entenderem como funcionam as principais médias, tá? Essa questãozinha aí também ela aparece na parte de estatística e a gente vai falar um pouquinho de estatística também sobre média, moda e mediana, que é um assunto importante aqui para vocês relembrar, porque o objetivo aqui é a revisão, tá, gente? Então vamos lá. As notas de um professor de matemática que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e a outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor das notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é... Então veja aqui que a gente tem as notas de conhecimentos específicos, que é esse mais escurinho aqui, e dos conhecimentos pedagógicos, que é mais esse cinza claro aqui. Então nós temos a nota de todos os avaliadores, do avaliador A, B e tal, nas 2 provas. Então, como a gente quer uma média aritmética, primeiro, gente, o que é média aritmética? É a soma de todos os dados da tabela dividido pelo número de dados, tá, gente? É bem simples assim, tu soma tudo e divide pelo número de fatores que estão apresentados ali. Então, quantos fatores aqui? Vejam, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 avaliadores e cada avaliador deu 2 notas. Então, nós temos 10 notas. Então, tem que aparecer aqui. É a soma de todas essas 10 notas dividido por 10. Então, vejam aqui as notas que estão aqui, ó, a média, a média aritmética, tá? É 18, mais 16, mais 17, mais 13, mais 14, mais 1, ó, mais 19, mais 14, mais 16, mais 12. Tudo tem que estar aqui, tem que estar dividido por 10. Simples assim. Eu somando tudo, isso aqui dá 140, tá, gente? Como a gente tem mais questões para trabalhar, eu não vou estar aqui somando isso aqui, a gente já fiz previamente. Então agora aqui 140 por 10 é só cortar esse zerinho com esse zerinho, e a média então dessa primeira média deu 14, tá? Agora o que ele diz? Ó? Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota. Quer dizer, a maior ficou de fora e a menor ficou de fora. E aí ele fez uma nova média, tá? E aí qual é a nova média aqui, gente? Bom, nós vamos pegar todos esses dados menos 2 notas. A maior, que é 19 aqui, ó, e a menor, que é 1. Então eu vou descartar essas duas aqui, ó, tá? Do avaliador C, que deu 1 aqui, e do avaliador D, que deu 19. Então agora eu vou somar 18 mais 16, vamos lá, ó, 18 mais 16 mais 17 mais 13 mais 14, pulo essas duas aqui, vou direto mais 14, mais 16 e mais 12, tá? Beleza. Então o que acontece aqui, ó? Eu vou ter uma soma de 120 pontos aqui, ó, certo? 120 pontos. Dividido por 8, essa média aqui deu 15. Então o que aconteceu? A nova média em relação à média anterior é... Vejam que a nova média aqui em relação ao anterior, ela superou aqui, ó, 1 ponto, tá? Então a média passou de 14 para 15, ficando 1 ponto maior. Ele poderia, por exemplo, perguntar qual seria a moda. A moda é o que mais aparece, tá, gente? Então aqui a moda, ó, eu vou olhar aqui, ó, 18, 16, 17, 13, 14, 1, 19, 14, ó, o 14 apareceu 2 vezes, ó, e 16 e 12. Então seria a moda, seria o 14, tá? Depois a gente aprende a calcular a mediana, uma outra questão. Outra questãozinha aqui, ó. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos
de 5 microempresas que se encontram à venda. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 a 2011, e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Então, as empresas que esse investidor escolhe comprar são. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho, por exemplo, a dos alfinetes V. Em 2009 ele teve um valor de 200, depois de 220 em 2010, 211, 240. Então eu vou fazer uma média, né, desse alfinetes V aqui, ó, 200 mais 220 mais 240, eu vou dividir por 3, que são 3 anos, né? Então se eu somar tudo isso aqui, dividir por 3, o valor dá 220. Das balas W também, ó, 200 mais 230 mais 200. Então das balas W, somando tudo isso aqui, dá o valor, e dividido por 3, são 3 anos, dá 220 também, empatou. Depois do chocolate X, eu tenho 250 mais 210 mais 215 dividido por 3, 225. Faço a mesma coisa com a pizzaria Y, que é 230 mais 230 mais 230. Eu nem preciso fazer aqui, que a média tem que dar 230, que as 3 anos ela teve média igual, né? E a tecelagem Z, ele fez 160 aqui, 210, 245, e o valor aqui deu 205. Então o que é pedido? Ele vai comprar, o investidor vai comprar, e ele quer comprar aquela que evidentemente teve as maiores médias aqui, né? Então eu vou olhar aqui, ó, 230, que é a pizzaria Y, e 225, que é o chocolate X. Então chocolate X aqui, olha só, gente, qual é a questão? Pizzaria Y e chocolate X, letra D. Tá bom, gente? Tranquila a questão, né? É só fazer a média ali e deu. Vejam que nem é clássico essas questões de média e cai muito, tá, gente? Vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com a chamada média ponderada. O que significa isso? Que agora alguns fatores, alguns itens dessa nossa tabelinha aí, elas vão ser multiplicadas por um peso, tá? Elas vão ter um peso. Por isso que é ponderada, vem de peso. Então, vamos ver aqui. Uma pesquisa foi realizada com 40 alunos, tá? De uma classe sobre a quantidade de filmes em que cada um assistiu durante o primeiro semestre. O resultado está representado no gráfico. Bom, qual é a média aritmética do número de filmes assistidos pelos alunos? Então nós vamos calcular aqui a média aritmética ponderada. Por quê? Porque ela vai ter pesos. Então vamos interpretar essa tabela. Nós tivemos aqui, ó, o número de alunos aqui no eixo Y e o número de filmes assistidos por esses alunos aqui no eixo X. Então aqui nós temos um aluno aqui que não assistiu filme nenhum. Nós tivemos 3 alunos aqui, ó, que assistiu um filme. E assim por diante. Nós tivemos aqui 6 alunos que assistiu 2 filmes. Então ao invés de ficar somando aqui, ó, 0 mais 1 mais 1 mais 1, eu tenho um peso para esse 1, são 3. Então ao invés de fazer 1 mais 1 mais 1, eu multiplico esse 3 por 1. Então eu vou somando, olha aqui, ó. Primeiro eu faço aqui, ó, 3 vezes 1. Aqui, ó, ao invés de somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, repetir 6 vezes, eu já faço direto, ó, 6 vezes 2. Então eu já sei que tenho 6 alunos que assistiu 2 filmes. Então tá aqui, ó, 6 mais 2. 6 vezes 2. Mais, agora eu vou pro próximo, quem é o próximo? 8 alunos assistiu 3 filmes, então 8 vezes 3. Mais, ó, 10 alunos assistiu 4 filmes. Ó, 10 vezes 4. Mais, 7 alunos assistiu 5 filmes. 7 vezes 5. E mais 6 alunos assistiu 5 alunos aqui assistiu 6 filmes, tá? Então agora eu vou somar aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, 6 vezes 2 dá 12, 8 vezes 3 24, 10 vezes 4 40, e eu vou ir sucessivamente aqui até chegar no 5 vezes 6 30 aqui. Então agora eu somo tudo, como são 40 alunos, eu tenho que dividir pelo número de alunos, ou seja, por 40. Somando tudo isso aqui dá 140 alunos por 40. Aqui, gente, dá para a gente simplificar, aqui, então aqui ficaria 72 por 20, assim por diante. Ela só divide 36 por 10, eu divido aqui, dá 3,6. Então dá tranquilamente para fazer isso até de cabeça, tá, gente? Então eu tenho ali a média aritmética do número de filmes assistidos por esses alunos aqui. Então essa meninada aqui assistiu, em média, aqui 3,6 filmes, tá bom? Vamos ver uma outra questãozinha que é bem legal aqui, porque aqui a gente já trabalha, já faz uma revisão da parte de estatística, que também é bem clássico em prova, e aqui pede média, mediana e moda. Então vamos lá. Não é uma questão do Enem, tá? Então eu trouxe uma questão de outro lugar aqui para a gente
não repetir. Então, segundo matéria do Caderno de Cidades do Jornal do Comércio, publicada em 8 de maio de 2016, um relatório oficial de assaltos a coletivos entre janeiro e abril de 2016 apontou os locais e as linhas de ônibus que mais sofreram esse tipo de violência no período citado. Com base nessas informações, analise o gráfico publicado na referida Analise o gráfico publicado na referida matéria. Estou sem óculos e aí acontece isso. De acordo com o gráfico, a média, mediana e moda do conteúdo, do número de assaltos por local são respectivamente. Vejam só que nós temos que calcular a mediana. Para calcular a mediana, sempre que pedir mediana, a gente é obrigado a colocar todos esses itens aqui em ordem crescente ou decrescente. A gente escolhe. Então vamos colocar isso em ordem crescente. Nós vamos pegar a tabela inteira e vamos colocar em ordem crescente. Então vejam só. Eu tenho 21, 20, 19, 18, 12 assaltos aqui, 11 assaltos aqui, 46, 41, 30. Ó, então aqui na BR-101 aconteceu 46 assaltos. Né? Então a gente tem esses locais aqui onde tem o menor número de assaltos é onde. Então a gente tem aqui onde começa aqui o nosso valor 11 aqui, ó, tá? Na Avenida Belmiro Correia. Então é aqui que começa a minha lista. O 11, depois vem o 12, depois vem o 12 de novo, ó. Depois o menor número de assaltos é o 18, depois sobe para 19, 20, eu vou colocando tudo aqui na ordem crescente, tá, gente? Depois vem o 21, depois do 21, ó, vem o 30, ó. Depois sobe para 41, então eu tenho que organizar aqui, ó, 21, 30, 41, 46. Observem que eu estou organizando em ordem crescente, tá? Observem também que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 localizações onde aconteceram esses assaltos. Então eu tenho que dividir por 10 para saber a média de assaltos, né? Então a média é o somatório de todos esses assaltos dessas regiões dividido por 10, são 10 regiões. Então, somando tudo isso aqui, ó, até vou repetir sem querer, deu 230 aqui por 10, tá? 230 por 10, eu corto esse zero de cima com esse zero que está embaixo e o resultado é 23, tá? Então eu já sei que a média aqui, ó, a resposta pode ser letra B ou letra D. Mas vamos lá, o que acontece? Eu quero a mediana. Então, para calcular a mediana, se eu tenho um número ímpar de termos aqui, é fácil, que eu pego o termo central. Mas eu não tenho um número ímpar de termos aqui, eu tenho 10 termos, então eu tenho que pegar os dois do meio, tá, gente? Os dois do meio é o 19 e o 20. Observe que depois do 20 eu tenho 1, 2, 3, 4. Antes do 19 eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer uma média entre os dois termos centrais, entre o 19 e o 20. Então eu vou fazer 19 mais 20 dividir por 2. Sempre média aritmética. E o valor é 19,5. Então eu já tenho aqui, ó, 23 como média, tá? Que é a primeira que pede a média. Depois vem a mediana, que é 19,5. E agora vem a moda. A resposta já é B. Eu não preciso nem achar a moda aqui, mas a moda é o quê? É aquele númerozinho que mais aparece nessa sequência. Observem que de todas as regiões aqui, o único número que foi repetido aqui na BR-232 e na PE-15 é o número 12. Então, no caso aqui, a nossa moda é aquele número que mais se repete, tá? Que é o 12 nesse caso aqui. Tá bom, gente? Letra B, né? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Esse aqui é o conteúdo extremamente importante. Vocês têm que fazer essa revisãozinha. Não esqueçam que tem o link aqui para a lista de exercícios de média, tá bom? Então, grande abraço e te encontro na próxima aula.